E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semente está na área e hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que eu fui meio que forçado a aprender a mexer em computadores, mais exatamente assim na parte do hardware. Porque, tipo assim, com software, com programa eu meio que consigo me virar. Preciso fazer uma coisa e eu consigo me virar sem grandes problemas. Agora com peça, com hardware eu nunca manjei muito. Eu nunca nem soube direito quais eram as peças que faziam parte de computador, mas essa realidade meio que mudou e não faz tanto tempo assim. Mas vamos lá, deixa eu explicar a minha situação. Vamos lá. Eu tinha um computador que, caraca, olhando agora, acho que praticamente tudo nele mudou, menos o gabinete, né? Mas vamos lá. Eu tinha um computador, né, que eu usava para minhas atividades comuns, inclusive editar e gravar alguns vídeos, mas que esse computador ele não tinha uma placa de vídeo. Na realidade, a placa de vídeo dele tinha queimado faz, sei lá, bota uns 5 anos nessa brincadeira aí. Só que o meu processador, eu nem sabia isso na época, ele era uma GPU. GPU? Não, nada a ver. Olha, você tá vendo como é que eu não manjo tanto assim de informática ainda? Mas ele era uma APU, ou seja, um processador que consegue também processar as imagens. Então você não precisa obrigatoriamente de uma placa de vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tava com esse computador já bastante defasado fazia bastante tempo. E no final do ano passado eu tava com essa ideia na cabeça de fazer um upgrade nesse computador, de melhorar ele pra conseguir primeiramente trabalhar melhor, até porque eu tava sentindo uma grande dificuldade para o uso do dia a dia. E também para melhorar no sentido de eu conseguir editar, trabalhar melhor nos vídeos do canal e também rodar jogos mais recentes no computador, tá ligado? Eu tenho o objetivo ainda de migrar de plataforma, de jogar mais jogos no PC, mas isso é um outro papo para um outro momento. E vamos lá, eu nunca manjei nada de computador, nada dessa parte de hardware, então eu sempre acabei dependendo muito de outras pessoas para fazer o serviço para mim, para pensar e para executar. Nos últimos anos, sei lá, talvez nos últimos 10 anos, quem sempre mexeu em computador foi o marido da minha tia. Meu tio, pode ser? Meu tio, vamos lá. Ele que sempre resolveu todos os problemas de computador que eu tive. Olha que não foram poucos. O que eu já tive de causa com peças de computador foi uma enormidade. Vamos lá. Então, eu cheguei pra esse tio e falei, pô, cara, tô precisando fazer um upgrade no computador, depois você pode dar uma olhada pra mim, pra ver o que a gente pode fazer e tal. Ele falou, beleza, depois eu dou uma olhada nisso. Até aí tudo bem, até que se passou um dia, 2 dias, 7 meses. Não, 7 meses é exagero, mas passou um bom tempo e depois eu fui falar com ele de novo. Pô, lembra daquela história lá do computador? Fiz de botar uma placa de vídeo, aumentar a memória RAM, sei lá. E ele falou, não, beleza, depois a gente dá uma olhada nisso. Eu, tá bom. E o tempo foi passando e ele meio que me enrolando, tá ligado? Nesse meio tempo todo ele acabou tendo até uma filha. E, enfim, obviamente que depois que a pessoa tem um filho, a vida da pessoa muda completamente. Então não vou aqui também criticar ele, tá ligado? Por não ter me ajudado. Mas eu tava ficando meio chateado já com essa situação, porque eu queria mexer no computador e não conseguia. Mas tudo mudou magicamente quando meu computador resolveu parar de funcionar. Ele começava a desligar sozinho do nada. Eu tava usando ele aqui normal e desligava do nada. E isso começou acontecendo assim aleatoriamente, acontecendo, sei lá, uma vez por semana, depois de 2, até que estava acontecendo todo dia. E até o momento que acontecia a cada 5 minutos, foi então que, cara, não deu, preciso ver o que está acontecendo. Foi então que eu voltei a falar com esse tio. E ele demonstrou um total de zero interesse em resolver meu problema. Eu até lembro o que ele falou na época. Ele falou que ele não estava mais trabalhando com hardware, né? Ele estava trabalhando apenas com problemas de software. Admito que eu fiquei um tanto quanto pé da vida, mas também foi um momento que eu falei, não, chega, eu preciso aprender a trabalhar com computadores, nem que seja um mínimo, nem que seja só para me virar, nem que seja só para resolver o problema. Eu vou aprender a mexer em computador, a abrir computador e a fazer alterações neles. E esse sempre foi um plano que eu tinha desde sempre, porque, puxa vida, eu sou um nerd completo, como assim eu não sei nada de computadores? Então, é hora de mudar isso, não é mesmo?
Mas como então, a pergunta mágica, né? Como então que eu aprendi o mínimo? Tipo assim, eu não sou nenhum especialista, muito longe disso. O máximo que eu tenho, assim, são ideias. E até agora eu consegui resolver os meus problemas. Mas vamos lá, como que eu resolvi? Como que eu consegui aprender o que eu aprendi sobre informática? E a resposta é bem simples, cara. Google, YouTube e, sei lá, como é que posso dizer? Eu pesquisei sobre diversos temas, vamos lá. Primeiro, esse problema que eu tive ou melhor, por que o computador fica desligando? Eu assisti vários vídeos, eu entrei em vários fóruns sobre isso, eu li muita informação sobre. E vamos focar nesse primeiro problema por enquanto, pode ser? Pode ser, então vamos lá. Então, depois de pesquisar muito, de ler bastante sobre o assunto, eu vi que o problema, né, de ele estar desligando poderia ter diversas causas. Poderia ser software, poderia ser hardware, poderia ser uma coisa que custaria R$10, poderia ser uma coisa que custaria muito mais dinheiro do que isso. E o que eu fiz na época, né? Eu fui fazendo as coisas da seguinte maneira, do que custaria menos ao do que custaria mais. Eu executei algumas ferramentas do Windows para ver se não tinha nada corrompido no HD ou coisas do tipo, não deu nada. Eu dei uma olhada nas memórias RAM, né? Na época eu tinha 2 pentes de 2 GB, totalizando 4 GB de memória RAM, que hoje em dia não é nada. Mas eu dei uma olhada nesses pentes, dei uma limpadinha neles, eles estavam meio oxidados de fato e não resolveu o problema. Foi então que eu resolvi comprar uma pasta térmica. Como meu computador estava sendo usado faz muito tempo, sem nenhum tipo de manutenção, a pasta térmica dele poderia estar meio que zoada, podia estar bem desgastada. Comprei uma pasta térmica, percebi que de fato a pasta térmica que estava nele já estava mais do que vencida e não resolveu o problema. Foi então que eu fiquei com 2 opções, ou pelo menos até onde me lembro eram apenas 2 opções, ou é a placa-mãe, ou é o processador que está zoado. Se eu for trocar o processador, existe uma boa chance de eu ter que trocar a placa-mãe também. Então eu resolvi trocar o processador, ou melhor, a placa-mãe. E até porque surgiu uma oportunidade muito boa assim no Mercado Livre, uma peça que era usada por um preço interessante, que tinha propriedade bem interessante. E foi aí que eu troquei a minha placa-mãe. E foi assim que eu consegui resolver o meu problema. Yay! Cara, você não tem noção de como que eu fiquei feliz com isso, cara, de verdade. E tipo, não foi fácil, porque foi a primeira vez que eu abri, deu problema, tive que fazer algumas configurações que eu nem sei como é que eu tava fazendo, mas sério, cara, sempre com a ajuda do Google, sempre com a ajuda do YouTube, eu consegui resolver, porque muitas das vezes o Windows mesmo, ou sei lá, o computador mesmo, juro que eu não manjo disso, ele te dá um código do erro. Aí tipo, você pesquisa lá, erro tal, e na internet mesmo você consegue uma resposta sobre o que está causando aquele problema e como consertar, certo? Mas então essa é a primeira parte do vídeo, porque depois que eu resolvi o problema, claro que eu ia querer fazer o quê? Eu ia querer melhorar o meu computador, não é mesmo? Então vamos lá, então só para finalizar esse primeiro vídeo, eu devo fazer um outro vídeo falando sobre exatamente as mudanças que eu fiz. Mas depois de ter resolvido o problema, eu tive que passar para o próximo passo, né? Que é começar a fazer de fato um upgrade no meu computador. 2 eram os meus pontos principais e que eu já tinha até comentado antes, né? Nesse próprio vídeo. Eu queria primeiro aumentar a memória RAM, que estava sentindo que estava ficando bem complicado trabalhar com ela. E também adicionar uma placa de vídeo, já que meu computador não tinha nenhuma. E de novo, pesquisando muito na internet, cara, o YouTube brasileiro tem ótimos materiais para aprender matemática, tem ótimos youtubers que são muito bons. É bem complicado recomendar mas o que eu mais assisti ultimamente foi o canal do Makarov, se eu não me engano. Eu vou tentar deixar o link para o canal dele na descrição. Mas que é um rapaz bem simples e que teve uma série de problemas com o canal dele recentemente, mas que ele é bem sucinto do que ele fala, entende? Também existem diversos outros youtubers com muita competência, mas esse é o que eu assisto mais. Mas vamos lá, quando eu fui comprar a memória RAM, agora a minha placa-mãe ela suportava até 4 pentes, então eu mantive os 2 de 2 GB que eu tinha e comprei mais 2 pentes de 4 GB, totalizando 12, não é? 8 mais 4, 12 GB no total.
Mas pra eu comprar esses pentes, cara, eu não sabia nem que existia diferença de memória RAM, tá ligado? Pelo que eu sei, até hoje existem 4 tipos de memória RAM, DDR1, 2, 3 e 4, sendo que os dois primeiros, 1 e 2, já estão praticamente completamente fora de uso. Apesar de que a 2, vira e mexe, você vai conseguir encontrar por aí, né? Porque tem os computadores que estão meio, né, bem velhos e bem defasados. Mas vamos lá, quando eu resolvi comprar, então pesquisei muito no YouTube, vi muito vídeo e consegui com sucesso comprar uma memória RAM, 2 no caso, né? E deu certo, tá funcionando até hoje. Próximo passo para concluir concluir foi ótimo, vamos lá. Para concluir essa primeira fase de melhorias foi comprar uma placa de vídeo. E essa parte, meu Deus do céu, foi difícil. Foi difícil para um caramba. Vamos lá, primeiro motivo de ter sido tão difícil. Placa de vídeo é um bagulho caro, tipo, muito caro aqui no Brasil, ainda mais que o dólar tá lá nas alturas. Segundo fato, eu não queria gastar muito dinheiro, porque eu sou pobre, essa é a realidade. Meu canal não me rendeu nenhum centavo efetivamente até hoje, mas não é essa a discussão de hoje. Terceiro motivo disso ter sido tão difícil, existe uma infinidade de modelos de placa de vídeo no mercado e, tipo, é muito não intuitivo você saber qual placa que é boa, qual placa que não é ruim, de verdade mesmo. E, tipo assim, obviamente que você for pesquisar, você encontra as que são top de linha, mas que também custam uma grana muito alta. O que eu queria foi uma placa de vídeo custo-benefício, e foi assim que eu cheguei à minha placa de vídeo, que é uma Radeon, sei lá, RX 560, que pro que eu quero fazer tá me dando um ótimo resultado. Não é a melhor placa do mundo, nem é a pior de todas, mas pelo preço que eu paguei, eu acho que tá de bom tamanho. Ela entrega um resultado muito interessante. Mas só pra finalizar, galerinha, a moral do meu vídeo é, tipo, se você quer aprender alguma coisa, cara, hoje em dia é tão mais fácil aprender as coisas, é tão mais simples. É claro que na internet tu vai ver muita informação errada, é claro que na internet vai achar gente fazendo parecer que as coisas são muito mais fáceis do que realmente são, mas cara, se você tem interesse, se você tem vontade ou até mesmo a necessidade como eu tive, a internet está aí para ajudar, cara, e o YouTube nesse ponto ele ainda é magnífico. O YouTube tá um lixo em um monte de outros aspectos, mas nesse ele ainda é muito incrível. Mas é isso, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então, tchau!